Bem-vindos, este é o Original 11, formação em suspenso. O último ano tem sido difícil para todos e a todos os níveis. Neste Original 11 vamos abordar o atual momento do futebol de formação em Portugal, com a paragem da prática desportiva devido à pandemia. A perda de equipas, a perda de jogadores federados, atinge percentagens para muitos inimagináveis. A perda de autoestima, a perda de rotinas, pode dar lugar a sedentarismo e até a obesidade. Em estúdio, José Coceiro, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, que agradeço a presença. Também Rodrigo Magalhães, coordenador técnico da formação do Benfica. Tomás Moraes, coordenador também técnico da formação do Sporting. Diretor de futebol de formação. Diretor de formação do Sporting. E a psicóloga Melanie Tavares, que agradeço por estar também e obrigado por estarem connosco em estúdio. Vamos ter duas reportagens e também um direto do Algarve. Vamos tocar vários pontos do país e desta paragem que nos afeta a todos e até aos nossos agregados familiares. Eu falo até por mim, porque tenho um filho que praticava futebol e deixou de praticar. Mas ainda antes de darmos um salto, e saber a realidade do Padroense, também do Leixões e também do Santiria, e vamos dar um salto ao Algarve, gostava de agradecer a vossa presença e começar por si, a Melanie. A forma física adquire-se. Esta é uma ronda rápida e apelo ao vosso poder de síntese. A forma física adquire-se, se calhar mais rapidamente do que a boa forma psicológica, é isso? Sim, conseguimos mais rapidamente recuperar a forma física do que os danos psicológicos causados por toda esta pandemia e os efeitos, nomeadamente aqui no que se refere à prática do desporto. E isto tem repercussões não só mais difíceis de ultrapassar, como muitas das vezes nunca se conseguirão ultrapassar porque existem fases do desenvolvimento da criança que estão a ser afetadas por isto, por esta paragem, por esta ausência daquilo que lhes dá prazer nos seus tempos livres, na sua atividade de lazer, que muitas das vezes são eles que escolheram, e os rapazes são muito aptos para o futebol e é um desporto de eleição. As raparigas também, mas os rapazes sabemos que estão em maioria, não é? Cada vez temos mais meninas, inclusive em equipas de rapazes, portanto serão equipas mistas. Mas isto mesmo para as questões da autoestima, como foi aqui referido, para o desenvolvimento do jovem, para aquilo que ele também acha que os outros acham dele, o autoconceito, é muito importante e está a ser aqui quase que posto em causa com as circunstâncias que nós temos que nos mentalizar que existem. José Coceiro, gostava de ter respostas para aquela pergunta que muitos jovens fazem. Quando? Quando é que regressa? Quando é que regressam os treinos com contacto? Quando é que regressa a competição? Não temos resposta, infelizmente. Não temos e gostávamos que fosse o mais rápido possível. Mas parece-me que a primeira questão que temos que colocar à sociedade portuguesa, no seu todo, é perceber se a atividade física, o desporto, é algo essencial ou é algo secundário, ou é residual. Porque a forma como se trata muitas vezes parece que é residual e não é, é fundamental. É decisivo para a sociedade portuguesa, a todos os níveis, e para qualquer sociedade, estamos a falar da nossa, obviamente, que o desenvolvimento motor das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que a prática desportiva, que a atividade física, seja de facto uma realidade. Portanto, nós, enquanto sociedade, a nossa primeira decisão, e o que se tem que claramente definir, é que o desporto é essencial. E nós andamos normalmente sempre atrasados em relação aos nossos parceiros, e nomeadamente aqui em relação à Espanha. Deixe-me ser assim, só uma curiosidade. O 25 de Abril foi em 74. A nossa primeira lei de bases foi em 1990. A mudança do regime espanhol foi em 78. A primeira lei de bases deles foi em 1980. Eles agora já votaram no seu Parlamento, inclusivamente, uma série de medidas, ainda ontem, da importância que o desporto e que a atividade física tem. E nós andamos muito na dúvida daquilo que temos que fazer. Não, é de dizer claramente, sem qualquer tipo de vergonha, é importante para o nosso futuro enquanto sociedade. A atividade física, o desenvolvimento motor, o desporto, é algo que é fundamental. Portanto, a sua primeira questão,
Quando é que nós queríamos começar? O mais depressa possível. Evidentemente, respeitando as regras e tendo desejando que seja célere o regresso. Hoje não há Sporting nem Benfica. São dois grandes clubes formadores em Portugal, como muitos outros. Agradeço também a presença do Tomás e do Rodrigo. Tomás, na Academia em Alcochete, que passe destaca, não vamos individualizar, não é aqui o lado do Benfica e do Sporting, isto tem que ser mais abrangente. O nosso propósito é abrangente, toca a todos e não a cada clube. Mas de que forma é que também um homem ligado ao ramo da mente, ao lado psicológico, como é que se incentiva e não se deixa crianças e jovens mantê-los na prática? Bom, há que dizê-lo que não tem sido fácil. Portanto, mentia se dissesse que tem sido um processo normal e que tem sido um processo fácil. Não tem sido. Tem sido um grande trabalho em equipa, isso tem. Porquê? Porque nós, no nosso projeto esportivo na Academia, temos uma vasta equipa multidisciplinar que trabalha em função do jogador e para o jogador. E logo, vai fazer agora um ano, sensivelmente, que nós soubemos que íamos para casa confinados, que parece que começámos a trabalhar para minimizar o impacto psicológico, o impacto físico que isso pudesse ter nos nossos jogadores, num âmbito transversal, porque nós, tal como o Benfica, temos um universo que vai desde os sub-7 até aos sub-23. Espalhado pelo país. Exatamente, a nossa preocupação era em larga escala, portanto, e conseguir chegar a todos de uma forma viável, de uma forma direta e, acima de tudo, minimizar aquilo que sabíamos que, em alguns casos, até podia ser um impacto dramático, porque nós estamos a falar de uma divergência social que existe nos nossos jogadores, grande, e nós tínhamos que conseguir chegar a todos. Portanto, o nosso trabalho partiu nesse sentido, que era criar bem-estar aos nossos jogadores junto às suas famílias e, ao mesmo tempo, manter a prática da atividade física desportiva e, se possível, com o futebol. E aí, só para não me alongar muito e passar, por assim dizer, a bola, posso dizer que nós tivemos e aprendemos muito com esta pandemia. Portanto, nós, na verdade, tivemos uma coisa que nos foi intransigente, que foi o cumprimento das regras tanto da DGS como da Federação Portuguesa de Futebol. Quisemos, desde o princípio, foi essa a nossa forma de estar, foi tentar fazer bem de acordo com aquilo que eram as diretrizes que tínhamos. Tivemos muitas pressões e, como sabem, os próprios jogadores, a determinado momento, querem mais e metem pressão por mais, e também sabemos que nas suas origens há muitos que estão ao pé de casa e estão a jogar, e há outros que estão pura e simplesmente sem prática. E foi isso que nós sentimos quando houve a retoma, foi que tínhamos jogadores que vinham bem, sem grande afetação, e tínhamos outros que vinham muito afetados, tanto do ponto de vista fisiológico, como também mais do ponto de vista psicológico, porque nós somos um todo, não é? E separar é muito difícil. Esse, imagino também, Rodrigo, seja o dilema do dia-a-dia do Benfica, tal como o Sporting, com tantos e tantos jovens de tantas idades diferentes, em fases da formação diferentes, espalhados pelo país, e encontrar para eles situações e ultrapassar problemas, imagino que diários. Sim, basicamente, e à semelhança do Sporting, logo de imediato, passado 3 ou 4 dias, estávamos a trabalhar à distância, estávamos a elaborar um manual de procedimentos onde salvaguardamos as instruções da Direção-Geral de Saúde, entramos em contato com os encarregados de educação, com os jogadores, e acabamos por providenciar um plano semanal constituído por diversas temáticas, desde a relação com bola, o dribbling em simulação, alguns desafios proporcionados entre os jogadores, um plano de flexibilidade, um plano de reforço muscular, que acabou por ser distribuído pelos jogadores em Lisboa e nos nossos centros de formação e treino. Estamos a falar na base dos sub-6 aos sub-15, de um universo a rondar os 400 praticantes, sendo que os nossos centros de formação e treino encontramos-nos dispersos em vários pontos geográficos, nomeadamente Braga, Aveiro, Viseu, Vila Real e Faro, e sinceramente não foi fácil dar uma resposta imediata, de uma forma descentralizada, que continuasse a contribuir para o desenvolvimento e potenciação dos nossos jovens jogadores. Como é óbvio, também temos uma equipa multidisciplinar, e o nosso departamento social, o nosso departamento de psicologia tiveram logo um papel extremamente ativo desde o início até aos dias que correm, porque aquilo que nós sentimos efetivamente é que há um desequilíbrio emocional
provocado pela ausência da competição, pela ausência dos jogos ou do treino da forma normal. Que gera ansiedade e que gera tudo isso no jovem. Vamos avançar e vamos até à primeira das reportagens, para todos vermos, e lá em casa também, na formação do clube de futebol Santiria. O último ano tem sido vivido em constante expectativa. Jogadores, pais e treinadores tentam gerir uma época completamente atípica, sem competição, até ao início deste ano. Ainda se treinou, mas com muitas limitações. Quem dirige o clube tenta travar a saída dos atletas esta época. O Santiria já perdeu perto de uma centena de jovens jogadores. Original 11, bola parada, para ver aqui. Foi no início de março, estávamos a ganhar 2-1, pronto, depois eles marcaram e empatámos 2-2, foi o último jogo. Passou um ano desde que o Tiago pisou pela última vez o relvado em busca de uma vitória. As competições dos escalões de formação foram suspensas em março de 2020 e desde então o futebol do Tiago tem andado como tudo o resto, entre avanços e recuos. Fiquei triste, né? Dava vontade de chorar quase. Parar de jogar, parar de treinar, ficar em casa. É a grande paixão da vida dele, adora aquilo que faz e geriu de uma forma muito difícil, como é evidente. Estava triste, fazia-lhe falta o jogo, fazia-lhe falta o exercício físico. Sentem essencialmente porque sentem o desalento dos filhos. E antes de começar, a gente todos os dias recebia telefonema. Pá, quando é que começa? Eu já não posso, o meu filho está insuportável em casa e não sei o quê. Pronto, quando houver ordens para começar, cá estamos para começar. Há treinadores, há posto médico, há delegados, há rouparia, há tudo. Agora, não é ordens ainda para começar. Quando as ordens saíram, entramos. Como é que é, Tiagão? Está tudo em forma ou não? Está tudo vivo, é o que vale. Quando recebemos a notícia que era para começar os treinos, ficámos obviamente contentes, porque já era 6, 7 meses parados em casa, os miúdos estavam com saudades do futebol, com saudades dos colegas da bola. Os treinos recomeçaram em setembro, mas longe de serem como sempre foram. Estamos no treino, é só uma horinha, vamos dar tudo, tá, malta? Hoje, sexta-feira, finalização de velocidade com oposição passiva, já sabem que não pode haver, distanciamento, 2-2, à volta do campo, tá, malta? Não quer ninguém ao molho. Bora, malta, vamos! Rápido! Nós na palestra inicial dissemos a eles como é que isto iria ser. Eles disseram, mas não, com a cabeça de cima, não estavam à espera do que iria ser. É quase a mesma coisa que metermos o chocolate na boca, depois a seguir mandar para fora. Não pode comer. É quase igual. Vamos treinar, mas não pode haver contacto. Há alturas que a gente está mais preocupado com o distanciamento do que o próprio exercício. Eu já tenho medo quando começar a jogar a bola, quando começar o campeonato, que os miúdos nem sequer vão ao adversário. Deixem-nos passar, porque não pode tocar. As regras eram claras, distanciamento dentro do campo e fora dele. Com o contacto reduzido ao mínimo, os balneários foram encerrados. Fecharam-se portas que antes só se fechavam ao treinador. Nós estávamos aqui todos juntos, convivíamos. Era bom o ambiente, pois, dentro do balneário também. É o espaço deles, é o sítio onde o mister não entra, onde eles dizem mal, se tiverem que dizer, do mister, do treino, e faz falta isso. Ali ganha-se mística, ganha-se jogos, ganha-se uma grande amizade, ali ganha-se tudo, ali uma confiança entre eles, e faz muita falta o balneário. Claro que sentem. Aquelas brincadeiras, claro que sentem. Isso até os mais velhos sentiam, quanto mais os mais novos. Como é que é? Tudo bem? Ainda não chegou mais ninguém? Está onde? Os balneários esvaziados foram trocados pelas bancadas e as competições suspensas em março
assim continuaram. Do que é que sentes mais falta? Eu acho que é os jogos. Sem jogos, muito se perdeu, a começar pela convocatória, que fez esmorecer a vontade. A nossa preocupação era íamos ali ao coisa ver se éramos convocados ou não. E hoje em dia nós chegamos aqui, vestimos calçamos os ténis, vestimos o casaco e vamos embora. Não? E isto eles ficam tristes. Eles perguntam-me, então quando é que começa o campeonato? E eu não tenho resposta para dar. A gente diz sempre a eles, é melhor isto do que nada. É melhor estar aqui do que em casa a jogar PlayStation. Mas o Mister diz mesmo para a gente treinar sempre no máximo, porque quem sabe às vezes está em um olheiro, por exemplo, seja de Benfica, Sporting, seja de onde for, e que nos queira levar. Não? Estão tristes, eles estão tristes, eles vêm, mas isto estão tristes, pois é uma coisa que se paga isto. E numa altura destas de pandemia, isto paga-se. E virem para aqui, pois nos está tristes também, e vê-los assim, a gente tenta incutir sempre algo neles, alegria, e fazemos algumas coisas, os penaltizinhos que eles tantos gostam. E tal. Mas é como digo, aquela mítica peladinha dos amigos, aquela faz sempre falta. Tudo tem faltado a este futebol. Desde o início da pandemia tem sido sempre assim, a perder. Funcionário da alfândega do aeroporto de Lisboa, o presidente do Santeiria foi um dos muitos que perderam o emprego. Então. Dia. Como é que é? Como é que é? Está ok? Tá. Mais um dia. Olha, vou lá se me ver se caiu alguma coisa. Alguma novidade? Tá? Tá. João Barroso é agora presidente a tempo inteiro num clube que tem hoje menos miúdos a jogar por ele. Eu acho que não chega a 200. Não chega a 200, o ano passado eram muito mais, mas este ano, derivado ao período que estamos a atravessar, não é? Houve muitos pais que optaram por deixar o futebol para mais tarde. Perdeu mais ou menos quantas crianças, tem ideia? Aí à volta de 100. Já temos quantos? Olha lá, já há jogadores que já me esqueci o nome outra vez, até eles tiveram tanto tempo sem vir. Ó China, começa a chamar o teu irmão. Todos os clubes da nossa igualha sobrevivem também com a ajuda da formação. Pronto, eles pagam a mensalidade e estamos a levar um arrumo daqueles de primeiro. Não é? Já levámos o ano passado, apesar do ano passado pedimos a colaboração dos pais se nos podiam pagar um mês, 2 meses, mesmo sem haver treino, porque eles também estavam a ver as nossas dificuldades. Não é? Nós temos as despesas e receitas zero. Não é? Só da formação, porque o resto também se fala. Não é? O próximo ano desportivo, acho que pior não pode ser. Não é? Já batemos no fundo, há alguns clubes que já desistiram. Se calhar, se isto não arrancar, não tem hipótese. No início de 2021, pouco se acreditava no arranque da época e o Tiago já adivinhava o que aí vinha outra vez. Ainda este ano acreditas que ainda vai haver competição? Eu acho que este ano não, e até acredito que possivelmente os treinos possam acabar, por causa que agora está a haver muitos casos. Para o ano, eu tenho esperança que sim. A esperança está lá e continua a alimentar o sonho. Primeiro era a vacina. Era dar essa notícia aos miúdos. Realmente que já podiam vir e já podiam ameaçar uns aos outros nas cabines e esconder a roupa, e esconder as meias e esconder aquela coisa toda. Esta é a realidade da formação neste momento em Portugal. Original 11, bola parada, com a assinatura da jornalista Maria Ana Oliveira, com a imagem de João Carneiro, edição de imagem de Nuno Trigoso, grafismo de Vítor Duarte, pós-produção áudio de José Cristo. A pandemia alterou completamente os números da formação em Portugal. Vamos olhar estes números em concreto que aqui partilhamos. Efeitos da pandemia no futebol e no futsal. Atletas federados, época 19-20, 195.671, com 76.883 esta temporada, uma perda de 61%. Equipas, uma perda de 58%. De clubes, 22%. Passámos de quase 2.000 clubes para 1.500 clubes. Isto, de facto, são números impressionantes quando temos aqui o número de equipas por escalão. Sub-7,
Vemos, obviamente, que na cauda temos o futebol sénior com uma quebra de 3%. Mas se olharmos, sub-7, sub-9, sub-11, 13, 15, 17, podermos ver números assustadores de 80, 70, 60, muito perto dos 70, e ali alivia um pouco no sub-19, mas mesmo assim estamos a falar de uma quebra de 50%. O que eu gostava de perguntar ao José Coceiro, como diretor da Federação Portuguesa de Futebol, é que efeitos é que isto pode ter, quando temos esta quebra nestas faixas etárias, é que todos nós gostamos de ver o sucesso do futebol português e das seleções nacionais e dos clubes portugueses, mas isto tem que ter efeitos imediatos. Nós estamos a falar do futebol e podemos falar do desporto no geral. Podemos alargar isto a todas as outras modalidades. Sim, os números são apenas do também Portanto, a situação é muito... Claro, no basquete, no handball... A situação é muito grave e é preciso perceber, eu penso que foi a Satora que disse há pouco, que não há volta atrás, ou seja, o ano ou as duas épocas que se perdem nestas alturas não são recuperáveis, porque eles não voltam a ter 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos. Portanto, este já passou. E aqueles que têm 17, 18 e 19, que para o ano são jogadores séniores, que entram no outro patamar, também já não voltam atrás. Portanto, há processos que são irrecuperáveis, evidentemente que sim. Portanto, convém olhar e perceber como é que nós podemos conseguir corrigir isto. Não é alargando escalões que se consegue corrigir isto, é criando, até se possível, até novas competições em que possamos englobar e conseguir atrair novamente esses jovens para a modalidade e para o desporto e para a atividade física, porque é fundamental, como eu disse na primeira intervenção, é decisivo que isto aconteça. Mais do que falar em números, nós estamos a falar de questões que são fundamentais para a vida futura deles. Porque não é só a questão atlética, é muito mais a questão mental, a questão emocional. Se virmos as peças e se virmos as declarações de todos os jovens, o que lhes toca mais é não poderem fazer, é o desequilíbrio que isso lhes está a provocar. Portanto, a situação também tem que ser da nossa parte de dar esperança e, portanto, por isso nós dizemos sempre que queremos criar as condições para o mais depressa possível nós podemos estar a retomar, mesmo com condicionantes. Rodrigo, agora lembrei-me de uma situação de por exemplo, um jovem, neste caso Sporting, Benfica e outros clubes estão a aproveitar o quê? A necessidade aguça o engenho, não é? Ou seja, há até, dá-me ideia, nos jogos que acompanhamos aqui no 11, de muitos jovens com idade juvenil, 16 anos, que estão a ter até uma ascensão, por exemplo, no caso da Liga Revelação, em que competem num escalão acima, em que têm ali um pouco de competição que provavelmente, se não fosse a situação da pandemia, até poderiam não ter. Não sei se teriam, se não teriam. Mas encontra aqui algum ponto, sendo assim? Habitualmente, ou partindo do nosso modus operandi normal, a nossa equipa a nossa equipa B absorve muitos jogadores com idade júniores. A nossa equipa de sub-23 chega a absorver júniores e juvenis também de sub-17. Portanto, houve um grupo de jogadores que encontrou o seu espaço competitivo pela absorção, quer na equipa B, quer na equipa de sub-23, quer também na equipa de júniores, que até há bem pouco tempo estava em modo de preparação para a Youth League e infelizmente encontra-se também cancelada. E como tal podemos dizer que sim, que houve um aumento do número de jogadores que acabam por ser inseridos num escalão superior ou num contexto ajustado às suas capacidades, se bem que no nosso modus operandi normal o mesmo já é preconizado. Tomás, o caso da academia, por exemplo, do Sporting, obviamente que temos jovens que vêm de variedíssimos pontos do país, que têm a sua residência na academia, estudam e residem, no fim, moram, entre aspas, falando português, para que todos entendam, moram na academia. Que impacto é que isso teve com todas as limitações da situação pandémica, gerir isto tudo num espaço de competição, de ensino, de vida para os jovens? Temos que recordar aquilo que foi março passado. Março passado foi um choque enorme para eles, porque foi passar de tudo ou nada.
Pronto, e eu recordo-me, tive jogadores nossos que ficaram um bocado perdidos, portanto, pelo terem que sair da academia, terem que ir para casa. Porquê? Porque a academia acaba por ser uma grande mola do ponto de vista da formação integral de qualquer jogador residente. Porquê? Porque pensa na escola, pensa no seu desenvolvimento esportivo, pensa no seu desenvolvimento familiar e também social. E muitas vezes, quando eles têm que regressar a casa, é para eles um problema até do ponto de vista escolar, porque deixam de ter aquele apoio presencial que nós podemos dar através da nossa área de psicopedagogia, podemos dar na academia. Portanto, é mais difícil dar à distância, muitas vezes com jogadores que não têm meios para ter esse ensino à distância. Portanto, isso aconteceu, o que é que nós tivemos que fazer? Uma operação logística grande e dotar os nossos jogadores dos meios necessários para poderem continuar os seus estudos à distância e minimizar esse impacto. Agora, depois houve uma retoma e nós acabámos por recolher na academia uma percentagem desses jogadores, mas não muito significativa. Na verdade, recolhemos aqueles que podem jogar, porque é a estratégia do Sporting, nada tem a ver com a pandemia. Portanto, o Sporting já o fazia antes. A estratégia é exatamente potenciar os jogadores júniores e juvenis, tal como o Benfica, na equipa de sub-23 e também, há que dizê-lo, na equipa B. Portanto, nada teve a ver com a pandemia, mas nós trouxemos esses jogadores que residem, que são de uma pirâmide etária mais alta, trouxemos para a academia. Quem é que está a sofrer muito? Os nossos jogadores que nós vimos ali naquelas percentagens dos 70 e tal por cento. Esses jogadores é que não tiveram ainda futebol formal, por assim dizer. E era aqui que eu ia pegar na doutora Melanie. Esses são os que estão a sofrer mais, não tiveram jogo e todo o treino tem tido, embora seja um treino virtual, com tarefa, enfim, não imagino a criatividade e inovação que os treinadores têm tido, têm sido fantásticos na forma como têm chegado a eles e temos aprendido até muito. De forma virtual, práticas, as tecnologias vão permitir fazer coisas. Há práticas que nós vamos manter pós-pandemia, porque vimos que são importantes no desenvolvimento do jogador e que podem ser feitos à distância, que se calhar nunca tínhamos pensado nelas se não houvesse a pandemia. Portanto, há os fatores positivos que nós temos que aproveitar. Agora, dizer só que aqui o facto de eles não jogarem, o futebol é um jogo essencialmente coletivo. Por mais que o queiramos fazer de uma forma analítica, ele é um jogo de competências coletivas, ele é um jogo de interligação entre pares e entre pessoas. E quando retiramos isso, retiramos não só essa parte relacional e emocional, como a parte cognitiva também, porque é difícil depois pô-los a pensar o jogo e pô-los a pensar como executar em jogo. E esse é que é o nosso grande problema, é como é que estes jovens dessa faixa etária poderão estar daqui a uns anos. É a grande curiosidade que tenho. A doutora Melanie trabalha não só, mas também com crianças, com adolescentes. Grande parte da sua vida profissional é dedicada a esta faixa etária dos mais novos, comparativamente a estas fases que estávamos aqui a falar. Até aos 18. Até aos 18. Para um jovem é igual, cada pessoa e cada ser humano é diferente, mas pelo estudo que tem, pelo conhecimento que tem, 10, 11 anos, 15, 16, o que é mais problemático? É um pouquinho como o Dr. Conceiro estava a dizer há pouco. Portanto, aqui a questão é que estes anos já não voltam. Portanto, as fases do desenvolvimento são todas diferentes, com expectativas diferentes, com necessidades diferentes. Nós podemos parar tudo, o futebol, a escola, o trabalho, mas não podemos parar o desenvolvimento. E ele vai-se fazer de uma forma quase que atrofiada. Porque aquilo que estava a dizer este colega de mesa é muito certo, que é... eles não vão ter as mesmas possibilidades. Isto é um jogo de equipa, aliás, o futebol, se calhar, é das áreas que mais minimiza as assimetrias sociais, são todos iguais, não é? É um jogo de equipa, potencia o espírito de pertença, que é aquilo que nós queremos, de socializar os miúdos, de os integrar da melhor forma na sociedade e através do futebol. E estamos aqui concretamente a falar de futebol. O respeito das regras. O respeito, as regras, o saber estar, o saber fazer. O saber fazer é quase que o último... Cresce-se muito no balneário quando a porta fecha. O balneário é um templo. Eles perderam isso. Pode-se fazer tudo online e acho maravilhoso e de facto têm sido todos criativos nesse sentido. Mas o balneário é o templo deles. É o momento deles. Aliás, vimos ali um presidente do clube de futebol. Não joguei, mas sou mãe de um que já jogou e eu acho que sou quase fiscal de linha pelos anos que passei a ver os treinos de futebol. Portanto, mas diga-me, não fazia comentários lá para dentro do... Não, de todo. Aliás, assisti a cenas bastante tristes. Também podíamos aqui um dia destes falar da participação dos pais
neste contexto... Já fizemos uma reportagem sobre isso. Pronto, esqueceram-se de me convidar, mas para a próxima... Está prometido. Mas de facto, aquilo é o templo deles, é onde eles conseguem sentir tudo aquilo que é o espírito de união, que depois passa cá para fora, e mesmo os conflitos que têm de ser resolvidos, que existem, então nestas faixas etárias é o que mais há. Mas é ali que se resolvem. Portanto, através das novas tecnologias isso não é possível. Por muito que se tente manter a coesão do grupo e o sentimento de pertença, é difícil e estamos a trabalhar coisas individuais que são importantíssimas, mas que não caracterizam aquilo que é uma equipa no verdadeiro sentido da palavra. Já vamos daqui a pouco a nova reportagem original 11, Juventude Adiada. Já estivemos perto, na zona, na Grande Lisboa, vamos ao Grande Porto, mas para já vamos dar um salto ao Algarve. A pandemia está a afetar os clubes de norte a sul do país. No Algarve, o Fábio Guerreiro foi perceber o cenário que se vive no Juventude Sport Campinense de Lolé. Boa noite. O cenário aqui no Algarve, infelizmente, não é muito diferente daquilo que reina no resto do país. Nós estamos na casa, na sede do Juventude Sport Campinense, e eu comigo tenho Nelo Alves, ele que é o presidente do clube. Senhor Presidente, a realidade, quer queiramos, quer não é fácil. Há muito menos jogadores jovens inscritos, menos jogadores na formação. Muito boa noite. É verdade, a realidade é bastante difícil. Se é difícil para os grandes clubes com esta pandemia, clubes como o Juventude Sport Campinense atravessam as dificuldades 2, 3 vezes mais a sério. Os patrocinadores desapareceram, eles também vivem com dificuldades. Os bares foram fechados, que davam-nos algum apoio a nível financeiro. Felizmente temos a Câmara Municipal de Lolé, que tem-nos apoiado muito. Um trabalho que está a ser desenvolvido agora também no apoio tem sido a Associação de Futebol do Algarve. Salientar que o Campinense, quando tudo isto terminou, ou a pandemia começou, tinha cerca de 300 atletas em atividade e agora, no fecho da pandemia, tinha praticamente metade. Portanto, estamos a ver a realidade de um clube como o Campinense que vive da formação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos também a oportunidade de falar com o coordenador da formação aqui do Campinense, Hélder Batista. Hélder, peço também que chegues aqui próximo de nós. Boa noite. Diz-me uma coisa, como é que é estar ali no terreno, quando os jogadores estavam lá também? Não há aquela felicidade, as coisas mudaram muito? Sim, evidentemente as coisas mudaram. E com a agravante de ser tudo novo, não é? Nunca vivemos isto, nunca passámos por isto, tivemos que nos adaptar muito, repensar tudo o que é o treino, porque fomos limitados a muita coisa normal, que era normal, ou seja, passámos a deixar de poder fazer um treino muito virado para a competitividade e que realmente era aquilo que fazia com que os miúdos viessem cá com um ânimo extra, e treinar com um número limitado de crianças, treinar com uma série de restrições que desvirtua muito o jogo, fez com que os miúdos, muitos deles, desanimassem. Aquilo que o Presidente diz é um pouco o reflexo disso. Houve miúdos que não vieram mais porque os pais tiveram receio, mas houve uma boa fatia, uma boa percentagem que desistiu ao longo da época por esta questão. Não há jogo, não há competição e o treino é cheio de regras, distanciamento, é muito complicado realizar um trabalho assim, e mesmo a nível de treinadores, ter que motivar uma equipa técnica para este tipo de trabalho também é muito complicado. Muito obrigado, Hélder. As palavras de Hélder Batista, ele que está ligado à formação do Campinense já aqui há muitos anos. Este clube aqui de Lolé a atravessar dificuldades, e não é um cenário diferente dos restantes, até mesmo olhando para clubes como Farense, Loletano, Ferreiras, a formação está completamente parada, um cenário que é a regra em Portugal nos dias que correm. Fábio Guerreiro no Algarve. Aquilo que já vimos aqui com este direto do Fábio no Algarve e que já vimos também na reportagem da Maria Ana Oliveira junto do Santiria, aplica-se a muitos outros clubes no país. Casos, por exemplo, de Padroense e Leixões, 2 clubes altamente formadores, cujos jovens jogadores passam por um período de angústia, ansiedade, com uma pergunta sempre na ponta da língua, a tal pergunta que há pouco fazia aqui, enfim, menção ao José Conceiro: quando é que recomeça a competição? É difícil encontrar uma resposta para isto. Quando volta ao contacto nos treinos? Original 11, Juventude Adiada, para ver agora. De 0 a 5, quanto é que tu gostas de futebol? 5. Ah, é? Mais, pronto. Muito mais. Mais do que 5? Muito mais. 10.
200. Sinto-me livre a jogar. É a alegria que nós sentimos quando vamos para o campo e até na escola, quando estamos a jogar à bola com amigos, com colegas de equipa. Uma das razões de eu jogar é gostar muito de futebol. Para ele o futebol é tudo, sem dúvida. Acho que é uma coisa que não conseguimos explicar, é uma coisa que se sente, é uma coisa que supera quase a razão. Devido à pandemia, nós tínhamos 20 e algumas equipas na formação e sei que algumas já foram eliminadas de alguma forma por falta de jogadores. Falta-lhes aquele que é o aspecto mais importante, que é o jogar. Nós jogamos para treinar e treinamos para jogar. Pois, agora não treinamos. Conhecendo como eu o conheço, consigo ver que está a ser difícil para ele. Não estamos a treinar por causa disto. Esta indefinição toda, além de provocar alterações a nível físico, porque não estamos tão preparados, não temos tanto ritmo, é mau em termos psicológicos, porque parece que a nossa vida está em suspenso. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que os miúdos não vão ser, com este momento, não vão ser iguais. E vão ter um conjunto de handicaps que nós temos que estar preocupados com isso. Nós estamos a falar de muitos miúdos que estão com os sonhos adiados, em risco. Eu costumo dizer às vezes que isto é, no fundo, uma fábrica de sonhos, não é? O túnel de acesso ao relvado foi substituído pela escada de acesso à garagem. São 7h30 da tarde e está prestes a começar o treino online. O Luís também vai fazer o texto, o Luís deve ter para aí preparado um teatro e ele gosta de exagerar. Luís é um exagerado na paixão pelo futebol. Estamos com muitos problemas por causa do Covid, mas o ritmo competitivo entre nós e o desejo, a ambição de jogar e a felicidade de jogar também, apesar de não sabermos quando é que podemos voltar a competir, continuam lá. Aqueles que estão a resistir em todos os escalões são aqueles que têm mais ambições e que querem mais dar isto, gostam mais disto. O futebol é um sonho, mas eu tenho a perfeita noção que chega lá em muitos poucos. A pandemia veio baralhar-lhes as contas. Chuta para o mano, vai para ali. Só tem treino, não tem jogo. Agora foi digamos, o ponto final para eles perceberem de que algo de grave está a acontecer e que eventualmente não sabem qual é o caminho, qual é o objetivo, não é? José Manuel Ferreira é o coordenador dos escalões de formação do Leixões. Tem aproximadamente ali à volta de 400 miúdos que fazem prática regular. Gonçalo Ramalho é um deles. É Gonçalo para a família e Ramalho para os amigos. Apenas 12 anos, mas já 8 de muitos remates para contar. Quando tinha 4 anos era mais ou menos isso que treinávamos. Era remates e passos. Nesta curta carreira de jogador de futebol, Gonçalo já vai no segundo confinamento e resume o que é estar em casa em apenas uma palavra. Chato. Não sei, parece que temos de estar sempre em casa e não me adapto. Gosto de sair, treinar. Pronto, agora não gosto muito de estar sempre em casa. Nós já sentíamos que, por variedíssimas razões, e podemos isto até pelo desaparecimento do futebol de rua, pela questão das atividades desportivas ao ar livre, já não acontece de uma forma tão normal como acontecia na minha idade. Sabemos que grande parte das horas são muitas vezes consumidas em casa e a jogar. Acordo, jogo e durmo. Os técnicos percebem que os miúdos cada vez mais estão com algumas dificuldades nos aspectos mais básicos do movimento. Como é que era antigamente? Era a escola, vinha para casa, ia para o centro de estudos, saía do centro de estudos, lanchava, ia para o treino. Há, digamos, algum analfabetismo motor que acentua nesta situação. Portanto, aquele aspecto mais básico, correr, saltar, lançar, portanto, isto já nos começa a perturbar. E uma das características do futebol, logo à partida, é o jogo de equipa. É o balneário, é a oposição, é o duelo entre os miúdos, é a gestão do corpo, ou seja, eu jogar contra maiores do que eu, ou jogar contra mais pequeninos do que eu, é a ética do a falta ou não é falta, a regra. Portanto, nós estamos a falar tudo de coisas
que nós pensamos na hora de colocar ou não os miúdos no futebol e que neste momento não existe, está parado. Cláudio Madureira é o irmão mais velho de Tiago. Jogador sénior do Paredes, ele sai para treinar, enquanto o irmão, no sub-17 do mesmo clube, é obrigado a ficar em casa. É uma sensação estranha, não é? Porque muitas vezes até o via nos treinos e tudo, e agora penso, ele vai treinar e eu não posso. Eu evito falar dos meus treinos, dos meus jogos, para que ele não se sinta mais em baixo. Mas pronto, é triste porque os treinos eram o mais importante para nós. Todos os que jogámos pensámos assim, porque se não pensássemos já não estávamos lá. Mas sente-se no olhar dele, na convicção de falar dele, quando se fala dos treinos. Sempre que pergunto, vais ter treino, ele diz, hoje não sei o quê. Sente-se. Era a melhor parte da formação, eu acho que era este ano. Era o ano em que muitos dão um salto e pronto, e nós sem competição vai ser muito difícil darmos esse salto. Não sabemos o que é que havemos de fazer, mas pronto. Tiago sente-se perdido, à espera de melhores dias. Como é que eu vou fazer? Sem futebol, sem nada? Sente falta de uma bola nos pés e do contacto com os amigos. Onde é que eu vou mais socializar com os meus amigos e tudo? Que esses amigos são os que já conheço há muitos anos, não? Do futebol já conheço há muitos anos e agora não vou poder estar com eles, não vou poder fazer nada. Em casa, às 24 horas do dia, demoram mais tempo a passar. Tanto jogo computador como estudo, não é? E vejo futebol de vez em quando. Estamos a falar das tecnologias, estamos a falar das redes sociais, estamos a falar dos jogos de computador, estamos a falar das séries, das televisões, ou seja, tudo coisas que levam ao sedentarismo, à obesidade, à desprogramação do dia-a-dia dos miúdos. Foi-nos roubada a rotina, no fundo. Chega mais para lá um bocadinho. Eles perderam rotinas, não é? E perderam também outras competências. O aspecto da autoconfiança, da autoestima, o aspecto coordenativo, a relação com a bola, o erro, alguma impaciência, não dos treinadores, mas do erro, porque eles têm consciência de que eventualmente não estão com as mesmas aptidões, não é? Quando eu falho, não gosto de falhar, então fico chateado. Essa situação é uma situação que obriga que os treinadores tenham um conjunto de preocupações e de comunicação e de informação e de feedbacks com eles completamente diferente, não é? Não tem pão, mãe, que eu quero pão. No entanto, no regresso do primeiro confinamento, o principal problema foi mesmo o excesso de peso. Vais ligar um bocadinho o computador, para estar aqui para ver mais normal. Não quero, mãe. O Ramalho, quando chegou, tinha aliás, roçava ali, era daqueles miúdos entre o excesso e a obesidade. E o que é que achas que isso te vai trazer, o facto de não poderes treinar e sair? Engordar. Se calhar vamos ter que, em alguns momentos, individualizá-los. Cortar nas bolachas e nos sumos. É a conclusão a que chegaste? Sim. Luís Rocha é um atleta aplicado e é também um aluno aplicado. O futebol também é um jogo intelectual, não é só um jogo de corrida e de passe e de remate, é também pensar. E a escola é muito importante nisso. Ele está no 12º ano com média de 19,9. Eu gosto de realmente ir às aulas, gosto de aprender, gosto de perceber como é que se fazem os exercícios de matemática, gosto de saber a matéria de biologia, de perceber como é que as coisas funcionam à minha volta, em física, em química. É um gosto que eu tenho, de facto, muito grande, quase tão grande, ou às vezes tão grande como o futebol mesmo. Para Luís, o futebol e o cérebro não funcionam um sem o outro. Os efeitos do confinamento fazem-se sentir a vários níveis. Repercutiu-se um bocadinho na aprendizagem, mas também a nível do sono, a nível das pequenas coisas, que parecia que não conseguia estar com tanta atenção. Lá está, são impactos muito negativos também a nível psicológico. Andamos muito mais cansados, porque aquilo é, como eu digo, é muito de escapulir aos nossos problemas. Eu tenho poucos problemas, não é? Quando eu falo em problemas é relativamente àquilo que é o meu mundo, não é? Mas eu fico a pensar, tenho uma dificuldade em tirar as coisas da cabeça para conseguir simplesmente adormecer. Quando eu cheguei à quarentena era ainda pior. Eu chegava-me a deitar às 10, 11 da noite e ficar acordado até às 3, 4, acho que houve uma vez em que eu fiquei acordado até às 5 da manhã. E vamos estar muito mais tristes, não? A verdade é essa. Por exemplo, se ocorresse alguma coisa mal, eu vinha treinar e ficava soft. Perdermos a nossa rotina e perdermos a nossa atividade
não é só a energia a mais que nós temos que não é libertada, mas é a própria forma como afeta o nosso raciocínio normal, o nosso bem-estar psicológico. Eu acho mais difícil ser forte psicologicamente do que ter boa forma física, porque a forma física até se adquire rapidamente. Agora o psicológico é mais trabalhoso. Agora, o problema dos clubes é perder todo o trabalho de recuperação que já tinha sido feito quando terminou o primeiro confinamento. A verdade é que quando estávamos a pensar que essas sequelas, pequenas sequelas, estavam a ser resolvidas, foi quando volta novamente tudo ao princípio. A única vantagem que se calhar podemos trazer daqui é que temos um know-how do conhecimento que foi feito anterior e agora refletir sobre aquilo que vai. Mas, como elas não estão aqui as mesmas coisas, as mesmas condições, não é? Os clubes neste momento estão um bocadinho perdidos, estão agarrados àquilo que é criatividade, a criatividade de motivar. Preparar que já vou colocar aqui online a coisa. O dizer aos pais que é preciso não tirar os miúdos do desporto, da atividade. O dominal e os ombros ali a funcionar. É isso mesmo. Essa situação é uma preocupação tão importante que nós, inclusivamente nesta questão nos escolas de formação, conseguimos criar um grupo de trabalho para desenvolver esse aspecto dos aspectos mais básicos da motricidade infantil. Passa por criar hábitos nos jogadores, passa por fazer tudo que é novo, tudo que é diferente. Alexandre Silva põe os atletas a ler e a interpretar textos e a jogar xadrez. Mantendo-se ativos, mas depois procurando estimular outras coisas até diferentes e que nós hoje não sabemos qual é o impacto dessas coisas. Cláudio Madureira, que já passou pela formação, não tem dúvidas de que os clubes de futebol produzem mais do que jogadores. Também faz aqui bons homens, excelentes homens, com grande personalidade e acho que isso é que é o importante, é crescer aqui como homem, adquirir aqui valores importantes para a nossa sociedade e para a nossa vida. Há um ano, desde março, que nós não utilizamos o balneário. O balneário, sagrado reduto do convívio entre atletas. Quando nós temos algumas regras, há uns aspectos do manual das boas práticas, de dizer que é importante que os miúdos vão ao balneário, que se equipem, desequipem, que tomem banho. Há um conjunto de coisas educativas que vai muito para além desta questão do vestir e do despir. Vai até para, se calhar, na minha opinião, resolver algumas coisas que têm a ver com até a própria sexualidade e algumas coisas que ajuda no desenvolvimento deles. O balneário, o treino e o jogo. Gosto de jogar contra outros jogadores. Ao meu nível ou maiores, o que seja, mas gosto de jogar contra outros jogadores. E porquê? Porque sempre que os mesmos, parece que já me habituo e sei sempre o que fazer. Com outros, não conheço as táticas, não conheço nada, então tenho que mexer mais, tenho que jogar mais, tenho que dar mais. E depois é o caso das conversas que eles têm, não é? Pessoais da escola, das namoradas, do treino, daquilo que ao bocado até o Ramalho falou, da questão das jogadas. Vai existir um hiato de falta de comunicação. A música que estamos a ouvir agora chama-se Pandamnésia, quase a pedir uma amnésia que nos faça esquecer esta pandemia. É um trauma, é uma altura difícil que nós passamos e é difícil recuperar, e acredito que seja por todos os jovens. Quando nós na televisão falam que uma das razões pelas quais nós não queremos fechar logo a escola é o bem-estar psicológico dos alunos, isso não é uma brincadeira, tanto dos alunos como dos praticantes de desporto. Agora, sem futebol eu vou estar mais molengo, vou estar mais cansado. O mais importante, que se mantenha tranquilo, porque isto a qualquer momento vai abrir outra vez normalmente e ele vai poder desfrutar de todo o futebol que está a ser impedido agora para ele. Quando começar vou ter que dar mais, muito mais. A coisa mais importante é manter o contacto com as pessoas. E não tem de ser falar sobre a vida é uma desgraça agora. Aliás, nós devemos tentar ao máximo abstrair-nos disso, pensar nas coisas boas, pensar quando a quarentena acabar vai ser incrível, quando o Covid acabar vamos sair, vamos de férias, vamos viajar, vamos para a praia, vamos jogar futebol outra vez, vamos poder viver a vida ao máximo outra vez. E nós estamos numa idade, agora com 17, 18, 19 anos, em que isso é o mais importante. Original 11, Juventude Adiada, assinatura da jornalista Bárbara Baldaia, com a imagem de Pedro Ferreira, edição de imagem de Tiago Moreira, grafismo de Nuno Pinto, pós-produção áudio de José Cristo.
estamos todos de acordo, assistimos com toda a atenção a esta reportagem da Bárbara. Doutora Melanie, psicóloga, como é que chegamos a esta conclusão, não é? É fácil dizer que o desporto faz falta, que é necessário. Agora, como é que vamos ultrapassar isto até no lado psicológico e na mente? Eu primeiro gostava, se calhar, de fazer aqui uma passagem breve pelo desenvolvimento. Breve não sei se consigo, se calhar. Não, isto porque nós vimos aqui um jovem com uma média de 19, salvo erro, Fantástico. 9. Fantástico. E há muitas famílias que penalizam as crianças cada vez que corre mal qualquer coisa na escola, deixa de ir ao treino. Se portam mal em casa, deixam de ir ao treino. Completamente errado. Porque o desporto, a prática regular do desporto... Penalizar em outra situação. Outro castigo. No jogo eletrónico, se bem que eu não sou contra os jogos eletrónicos. Eles também desempenham uma função importante e verificamos aqui que as novas tecnologias devem ser bem trabalhadas no sentido de capacitar para a boa utilização. Tudo o que é excesso faz mal, não é? E a importância que provavelmente o desporto teve na vida deste jovem para conseguir alcançar estas metas a nível académico. Porquê? Porque, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, quanto mais desenvolver a psicomotricidade, mais literacia motora dermos às crianças, maiores são as competências cognitivas. Uma criança... Acha que há um analfabetismo motor neste momento? Acho que há uma grande tendência cada vez mais, até agora resultado deste período de confinamento, porque se há jovens bastante sedentários, e falou-se aqui nas reportagens, com problemas de obesidade, sedentarismo, agora que ficaram em casa é mais difícil o arranque e há miúdos em idades cruciais para começar a fazer desporto que perderam quase que o arranque. E quando isto tudo se reorganizar, vamos ter uma franja que se perdeu. E os pais devem pensar que meninos, para aprender a ler e a escrever, devem saber saltar a pré-coxinho, andar de triciclo, e todas estas competências são muito aperfeiçoadas no contexto do desporto. Seja ele qual for, o futebol é riquíssimo, porque trabalha imensas dimensões, e já aqui vimos a social, a emocional, e estamos aqui também a falar da motora, no sentido em que eles fazem imensas coisas, não é só dar pontapés numa bola. Quem está dentro do contexto do futebol sabe a preparação física que cada miúdo tem até chegar à altura que vai dar o pontapé na bola. E, portanto, todas estas competências bem trabalhadas na idade certa, e quanto mais precocemente melhor, vão com certeza ditar um futuro académico muito melhor, porque os pais são muito focados naquilo que são os objetivos de carreira, Erradamente. Erradamente no sentido em que estão a desvalorizar as competências necessárias a nível psicomotor. Aliás, esse se calhar é um defeito do país, doutora. É um defeito do país olhar-se para... Termino. Não, tinha a ver mesmo com isto, que se nós não apostarmos nessa parte física, e eu trabalho, como disse muito bem, com crianças, no Instituto de Apoio à Criança defendemos o direito de brincar, que é o 31º artigo da Convenção dos Direitos da Criança, lá diz que é um direito da criança, o direito a brincar e o direito ao lazer. E estas competências que se aprendem no lazer estão muito fundamentadas nestas boas práticas que se aprendem no futebol. Muito bem. Tomás Moraes, como diretor de futebol da formação do Sporting, o que é que gostava que acontecesse no imediato? Bom, tem que ser claro e muito direto. Portanto, eu gostava que o mais rapidamente possível nós pudéssemos retomar os treinos sem distanciamento, portanto, treinos normais, por assim dizer, para que depressa pudéssemos voltar à competição, porque nós vamos precisar também de uma adaptação dos jogadores agora a esse contexto e depois poderem competir. Portanto, eu gostava que isso acontecesse, gostava que, com todo o respeito que nós temos e sempre tivemos, eu pessoalmente, pela condição humana, e acho que isso é o mais importante, e nós não estávamos a viver uma fase em que pudéssemos passar por cima disso tudo e pôr pressão para que a competição voltasse, e nós sabemos, e temos que olhar para todos, na verdade nós somos os privilegiados no Sporting, não é? temos que o sentir. Agora há muitos clubes que não têm condição de prática. Até para fazer testes aos jovens, se calhar o Sporting e o Benfica e outros clubes como o Futebol do Porto, é muito difícil. A maior nomeada têm uma capacidade financeira para fazer testes às crianças e aos jovens que outros clubes não têm. Não, exatamente, isso até poderia acontecer e nós com certeza que olhar para todos, na verdade nós somos os privilegiados viver uma fase em que pudéssemos passar por cima disso tudo e pôr pressão para que a competição voltasse, e nós sabemos, e temos que olhar para todos, na verdade nós somos os privilegiados
no Sporting, não é? Temos que o sentir. Agora há muitos clubes que não têm condição de prática. Até para fazer testes aos jovens, se calhar o Sporting e o Benfica e outros clubes como o Futebol do Porto, a maior nomeada, têm uma capacidade financeira para fazer testes às crianças e aos jovens que outros clubes não têm. Não, exatamente, isso até poderia acontecer e nós com certeza tínhamos solução para essa situação, mas compreendemos que isso iria ser um mal geral porque não iria ser aplicável e a Federação ia ter muita dificuldade em avançar com um projeto nesse género. Agora, achamos que a pirâmide pode começar a ser invertida se nós a ter agora neste momento e pensando de uma forma positiva que lá para meados da primavera possamos então começar a retomar a prática formal, se calhar faseada, portanto não entrarmos todos ao mesmo tempo e pedimos ainda um sacrifício maior, se calhar a alguns escalões, mas começarmos a dar uma competição faseada e uma retoma faseada para que lá para o verão os jovens possam fazer aquilo que é a paixão deles, que é jogar futebol, não só treinar futebol, mas acima de tudo jogar futebol. Jogar faz-nos falta. O jogo pelo jogo, porque eu sou muito a favor do desenvolvimento global, eu sou muito a favor do equilíbrio. E acho que para os jovens estarem bem e poderem ter sucesso escolar, sucesso familiar, aquela paixão pelo jogo tem que acontecer. E a paixão pelo jogo não é só o seu domínio físico ou psicológico, é exatamente a integração da bola na sua vida e é o seu talento com a bola, a sua relação com a bola que é fundamental. E nós sabemos que por mais imaginativos que sejamos, se nos retiramos essa questão de jogar contra, de fazer exercícios contra, de aplicar o seu talento naquilo que é o jogo, estamos a retirar aquilo que é a paixão de um jovem. Como disse na abertura do programa, Tomás, um filho com 15 anos que deixou a prática desportiva, o clube, porque ainda antes dos treinos terem terminado, isto é um caso, falo para mim, porque daí por falar por todos, porque não tinha o contacto. Os treinos eram apenas de passes e não havia aquilo que o atleta gosta. Rodrigo Magalhães, como coordenador técnico da formação do Benfica, faço-te a mesma pergunta, enfim, regresso das escolas, há pouco falávamos aqui de microfone fechado, que os treinos têm que recomeçar, devem recomeçar, porque muitas vezes também o jovem está impedido de treinar, mas depois no contexto escolar sabemos como é que as turmas, como é que eles se comportam em termos sociais nas turmas e no exterior das escolas. Sim, acima de tudo é o espanto e alguma estranheza, devo confessar, quando nós e a esmagadora maioria dos clubes treinam e desenvolvem a atividade de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde, com o distanciamento, sem contacto físico e etc. E posteriormente, quando falamos com os nossos jogadores, eles acabam por nos confidenciar que no seu dia-a-dia, nas aulas de educação física, acabam por ter a prática dos jogos esportivos coletivos, seja handball, seja basquete ou outro desporto. Estão de máscara nas aulas, nos intervalos muitas vezes não estão, mal saem da escola, acabam por retirar a máscara, e aí na balança começamos a perceber até que ponto este tipo de medida é possível de continuar, porque é uma conclusão unânime e transversal. Estamos a prejudicar não só o desporto, estamos a prejudicar o ser humano e o seu desenvolvimento, e com certeza com custos para os clubes também, no caso do Benfica e do Sporting, com essa descentralização de estágios e de jogadores que pertencem ao clube. Os custos, podemos perceber que cada clube acabou por adotar um conjunto de estratégias ou de medidas para continuar a acompanhar e promover o desenvolvimento dos seus jovens jogadores. No nosso caso, pura e simplesmente, derivado a apenas nos ser permitido ter um jogador por quarto no Benfica Campos, de repente chegamos ali a agosto, setembro, no início das atividades, e percebemos muito bem, e agora o que é que vamos fazer aos nossos jogadores sub-13, que são residentes no Benfica Campos, a todos os nossos jogadores sub-14 residentes no Benfica Campos, aos jogadores sub-15 residentes no Benfica Campos, e alguns jogadores, da idade de sub-16. E aqui tivemos um choque a dois níveis. Primeiro, o impacto que teve o não regressarem ao Benfica Campos, o terem que continuar em casa, matricularem-se na escola junto da sua zona de residência, e depois que modelo seria possível operacionalizar de forma a mantermos a atividade dos nossos jogadores. E aí optamos por a manutenção dos treinos online e pela criação de estágios descentralizados
a norte e a sul do país, que acabam por abranger Tentar ultrapassar 60 jogadores. Portanto, juntamos os jogadores ao fim de semana, sexta-feira à noite, e durante o sábado e o domingo temos 4 unidades de Para treino. terminar, José Conceiro, a exigência, o que nos apetecia dizer aqui é exigência da retoma dos escalões de formação. Alinha comigo? Eu alinho. É evidente que, como disse o Tomás, nós, e o Rodrigo reforçou, nós cumprimos as regras. E sempre cumprimos as regras. E vamos continuar a cumprir as regras. Porque, evidentemente, que a pandemia é, em primeiro lugar, uma questão de saúde pública e, portanto, nós vamos respeitar. Agora, se é a minha última intervenção, acho que devo ter uma intervenção também de esperança. Nós queremos que o mais rapidamente possível possamos, mesmo gradualmente, iniciar a retoma dos treinos. Acredito que não vai ser na próxima época, acredito claramente que vai ser ainda esta época, que nós possamos ter um modelo, aliás, como já falámos com os clubes, nomeadamente com estes dois senhores, em poder termos um modelo diferente, uma competição diferente, porque o que é importante não é encontrar campeões. O que é importante é que haja uma retoma, não é quem vai ser campeão, ou se alguém vai ganhar, ou se este ano vai haver campeonato. Isso é uma bela forma de terminar. Isso a mim não me preocupa absolutamente nada. Preocupa-me é que haja retoma, que todos estes jovens possam ter de facto essa esperança, que os nossos pequenos clubes, com todo o respeito por Sporting e Benfica, os pequenos clubes que precisam de facto que a formação volte, que precisam que o seu pequeno bar os alimente, porque é de facto que gera receitas novamente. Exatamente. E é tudo isso que nós queremos que retome. E acreditamos que ainda vai retomar esta época, nem que seja mesmo no final, já na entrada do verão, mas que nós possamos de facto fazer alguma coisa. Porque é fundamental para todos eles terem esta esperança e termos esta luz de podermos chegar a esse objetivo. Que assim seja. Obrigado, José Conceiro, obrigado, Rodrigo Magalhães, obrigado, Tomás Moraes, obrigado doutora Melanie, foi um gosto também recebê-los aqui e, no fundo, olharmos a formação em suspenso em Portugal. Foi mais um Original 11.